Tenho que responder, não é? Muito bem. Não, obviamente, a intervenção da professora é riquíssima e agora apetecia-nos estar aqui a discutir estas coisas porque, em algumas questões, nós dissemos a mesma coisa de maneira diferente. E isso é que é bom, porque olhares diferentes, um vindo do direito e outro vindo das ciências da formação, conseguem entender-se no essencial para aquilo que nós achamos que deve ser o Estado, as funções do Estado e os servidores que no Estado têm a obrigação de fazer o melhor possível para construir melhores comunidades. Só um comentário breve. Quando estava a ouvir deste equilíbrio entre direitos individuais, entre o indivíduo e a coletividade, estava-me a lembrar de um texto belíssimo do Edgar Morin, que diz que, obviamente, nós temos a obrigação de equilibrar hoje três coisas. Eu só vou voltar a este tema porque acrescentar aqui o terceiro lado deste triângulo que me parece importante, que é, obviamente, o indivíduo. Tem que ser... Hoje, mesmo já as intervenções mais críticas aceitam que há aqui uma dimensão individual que deve ser, porque eu não posso ter uma comunidade de pessoas onde algumas sejam infelizes, onde algumas não se sintam bem. Portanto, estes interesses individuais têm que ser também atendidos. Depois, obviamente, o interesse da coletividade, que temos que equilibrar, e o Edgar Morin acrescenta-lhe aqui um outro aspecto que é fundamental nos dias de hoje, que é a espécie humana. Trabalharmos todos a pensar que temos que dar sustentabilidade e estar a defender por a médio e longo prazo o contexto e os grupos que todos partilhamos. Esta ideia de equilibrar ao mesmo tempo a pessoa, a comunidade, quer seja a comunidade de trabalho, quer seja a sociedade, com aquilo que são as grandes causas da espécie humana nos dias de hoje, é o grande desafio de todos nós em cada momento. E agora, apetecia-me muito conversar mesmo, porque obviamente ouviu com entusiasmo o próprio. O seu entusiasmo que estava a colocar na sua apresentação era o entusiasmo que eu tinha ao ouvi-lo. Mas, respondendo rapidamente, é verdade que basicamente nós temos 5 grandes grupos de teorias de educação, formação, se quiserem. A educação liberal, tradicional, que é alguém que se traduz por esta ideia, o formador detém o saber e a forma de o transmitir. Vamos manter-nos esta ideia da formação para não ir à educação, não alargar mais. Obviamente, o formando, o trabalhador em formação, deve confiar no formador, segui-lo, trabalhar e demonstrar que aprendeu. E aqui o que me interessa é essencialmente o sujeito cognitivo. Não é? Já vi que isto é fundamental para desenvolvermos capacidades que não se desenvolvem da mesma maneira. Eu dou sempre o exemplo, ainda hoje vos enuncio como aprendi aos 14 anos o teorema de Tales. Ninguém sabe, pois não? Pois eu digo-vos, um feixe de retas paralelas determina em 2 transversais segmentos correspondentes e proporcionais. Para que é que isto me serviu? Para fazer este brilharete à vossa frente. No entanto, esta ideia de que há capacidades que, percursos estruturados, com aprendizagens, mesmo automatizando algumas aprendizagens, não é? Outro exemplo simples, se eu fosse com o McElroy, não sei se sabem que é esse senhor, bater uma bola de golfe e me dissem a ativação do meu cérebro e o do dele, ele chegava lá e ativava assim um bocadinho do cérebro e eu ativava o cérebro todo porque eu não estou rotinado a bater bolas de golfe, não é? Por isso, há aprendizagens que a escola me dá, rotinas que me dá para a minha vida que são essenciais e que eu tenho que decidir a cada momento quais são essas rotinas e quais devem ser treinadas. Portanto, a educação, no sentido mais clássico, de transmissão de saberes mais estruturados, de forma hierarquizada e sequenciada, faz todo o sentido e é por isso que defendemos hoje que as escolas devem ter todas as crianças e todos os jovens por mais tempo, tê-las lá todas as crianças e todos os jovens, por mais tempo e ensinar mais coisas. Portanto, segunda questão, outra teoria que veio foi do behaviorismo, não é? E do comportamentalismo. Todos sabem quais foram os contributos de construção, da tentativa de construir uma teoria científica da aprendizagem. Depois veio o pragmatismo, com os trabalhos do Dewey, que tenta ligar o sujeito à ação, a pessoa, o sujeito à ação à ação, retirar daí as consequências através de diversas formas que os contributos desta teoria foram incluindo, para que a reflexão crítica me permita outro tipo de trabalho. Depois, as teorias humanistas, que têm uma centralidade essencialmente na motivação.
não é? Motivar-me para ter um autoconceito mais elevado, acreditando que tendo um autoconceito mais elevado como trabalhador, eu sou o melhor trabalhador. E por fim as teorias críticas, que nos dizem que tudo isto é importante, mas o contexto limita as nossas possibilidades de ação. E portanto, o Habermas foi muito claro nisto, não é? Tanto como um saber técnico que o trabalho necessita, pensado em resultados, como um saber prático para nos entendermos sobre a melhor maneira de fazer isto. Precisamos de um saber emancipatório que me vá libertando sucessivamente dos obstáculos, daquilo que cria obstáculos a um maior controle racional da minha vida por mim próprio. Era, no fundo, para eu não usar uma palavra tão complicada como professora, aquilo que eu queria dizer com uma progressiva autonomia e responsabilidade é o que eu retiro de Habermas da construção de saber emancipatório. Ora bem, qual é que eu prefiro? Todas. Dependendo dos objetivos que temos. Eu aqui, porque o meu desafio foi como é que nós formamos permanentemente os trabalhadores, eu fui mais para uma linha vigotskiana, claro que não quis trazer estas teorias para aqui, não é? Mas uma via sociocultural que é partir do que faço, clarificar muito bem o que faço. Vygotsky falava de pseudoconceitos e conceitos, esta ideia de eu clarificar, de tornar consciente, em palavras conscientes, o que faço, de refletir sobre o que faço e de construir daí um projeto de mudança onde a formação faça sentido. Portanto, se bem que, obviamente, dependendo do objetivo, todas as teorias possam fazer sentido, para os trabalhadores, para quem está no trabalho, eu tenho nas minhas intervenções a tendência a sobrevalorizar esta abordagem, porque ela é menos conhecida. Portanto, não é tanto pensar no saber que tenho que acrescentar, na motivação e naquilo que o contexto permite, mas é partir da análise da ação para concluir sobre os meus saberes, sobre as minhas motivações, sobre as minhas características, sobre os obstáculos que se colocam ao controle racional da minha vida e depois, em conjunto, estabelecer um projeto que seja capaz de ultrapassar esses obstáculos, não é? No fundo, dou exemplo quando alguém aparece para tocar violão, fazer uma masterclass com o mestre, o que é que o mestre lhe diz? Senta-te e toca. E a gente começa a tocar e ele diz, espera aí, mexe um bocadinho a mão esquerda, estás confortável? Sentes-te bem? Na formação permanente é isto que eu sinto. É alguém, o grupo dos nossos colegas, o líder, alguém mais experiente que nos ajuda a remover estes obstáculos ao controle racional e, obviamente, a fazermos, um bocado no sentido dos gregos, a fazermos melhor as coisas como nós esforço, que é isso que todos desejamos. E agora liga a seguir. E quando nós estamos, porque é que estamos realmente motivados, e agora nas teorias motivacionais, eu julgo que a psicologia tem vindo a colocar a tónica um pouco naquilo que disse. A ideia é o reconhecimento da comunidade. Eu penso, quando nós temos a percepção que somos reconhecidos, enfim, já agora que me chamou para as teorias, Rogers, não é? Carl Rogers, uma das pessoas que mais se importou com estas coisas, diria que nós vivemos desafios e procuramos resolver desafios porque temos que resolver um problema de não coincidência das nossas diversas identidades. Eu tenho uma identidade que me atribuem, uma que herdei, uma que eu assumo, uma que eu viso, que eu gostava de ter. E, obviamente, a minha motivação vem na tentativa de conciliar estas identidades. Já sabemos que, muitas vezes, os contextos profissionais nos limitam a possibilidade de realização profissional, que é o que Rogers chamaria a possibilidade de eu evoluir em termos de identidade, neste processo de socialização secundária. Então, a palavra que eu escolho, e que foi sua também, não é? Como é que eu motivo as pessoas? Dando-lhes a oportunidade de participação. E de participação plena. Participação, a evolução foi, reparem, nós andamos desde a teoria científica de trabalho a procurar responder a isto. Como é que o Taylor respondia? Respondia na lógica do Homo economicus, não é? As pessoas estão disponíveis para trabalhar mais se eu lhes pagar mais. Depois dos estudos de Odorne, como é que respondia o Maio e as pessoas que a seguir se filiaram nesses princípios?
Eu estou disponível para trabalhar mais se tiver espaços de reconhecimento, aumentando a complexidade das tarefas, as pessoas reconhecendo que eu sou capaz de fazer mais. Como é que responderemos hoje? Eu julgo que qualquer trabalhador estará disponível para trabalhar e se envolver mais, se acreditar que aquilo que faz é valorizado, que participa efetivamente e que da sua participação atinge resultados que são bons, obviamente no caso da administração pública, para construir uma sociedade que é, no que dissemos, mais justa, mas que é essencialmente, que caminha progressivamente. Vou usar uma palavra de um educador brasileiro, de quem eu gosto muito e que estudo, apesar de ter com ele algumas diferenças de base, mas que estudo muito e que leio com frequência, que é Paulo Freire. Construirmos, tudo resolve nesta ideia, sociedades mais humanizadas. Se eu souber, enquanto trabalhador, que a minha participação conta no serviço em que estou para construir sociedades mais humanizadas, de certeza que eu estarei mais motivado. Hoje a minha convicção é um pouco esta. Não, só agradecer-vos muito a paciência que tiveram, porque eu acho que me perdi um bocadinho com o tempo. Nós tínhamos combinado 40 minutos, mas eu sou assim, entusiasmo-me, pensei que estava a dizer umas coisas bonitas e retive-vos aqui um pouco mais, mas olha, eu senti-me muito bem, espero que se tenham sentido também muito bem nesta noite aqui. Muito obrigado, está bem? Bom, dado o avançado da hora, infelizmente a gente não vai poder aproveitar mais a presença das luminares, né? Então, agradecendo aqui, em nome dos colegas, dos coordenadores, a presença do professor doutor Joaquim Luiz Medeiros Alcoforado e do professor doutor Gregório Assagra de Almeida. Eu declaro encerrado o primeiro dia do nosso seminário. Obrigado a todos, boa noite. Agradecemos aos integrantes da mesa pela participação. Antes, porém, de nos encaminharmos para a nossa confraternização, lembramos que os trabalhos pela manhã terão início logo cedo, às 8h30, e em respeito aos horários de voo e outros compromissos de nossos palestrantes, dos debatedores e dos demais participantes do seminário, iniciaremos os trabalhos pontualmente. Agora todos estão convidados para o coquetel de congraçamento que será oferecido no salão de festas da OAB. Tenham todos uma ótima noite.